Glória a Deus, glória a Deus. Bom dia, gente. Vamos para mais uma live tremenda nessa semana profética e apostólica. Hoje com o apóstolo Coraiola, onde falaremos sobre atos proféticos. Então vamos chegando. Vamos chegando aí todo mundo. Bom dia a todos. Glória a Deus, Pastor Beto, seja bem-vindo, Elaine. Já eu vou ativar aqui para o apóstolo Coraiola. Vamos lá, gente. Vou aproveitar cada minuto dessa live de hoje aqui, porque vai ser tremendo como já tem sido. Pessoal, deixa eu falar logo uma coisa aqui. A pedido do apóstolo Coraiola, eu vou estar desativando os comentários durante a live, porque ele vai estar compartilhando a live também pelo YouTube e fica muita letra subindo, conforme a audiência, né? E às vezes acaba atrapalhando a visualização, mas não tem problema nenhum. Se vocês tiverem perguntas, se vocês tiverem dúvida, tem o nosso WhatsApp aí. Meu WhatsApp está aqui na biografia. Pessoal que assistir depois, e a gente vai se comunicando. O importante aqui hoje não é que você comente, o importante é que você absorva, que você receba tudo que vai ser falado, porque a revelação de ato profético ela vai aumentar muito com a experiência que você vai receber nossa aqui na live de hoje. Então eu já vou desativar os comentários, viu? Boas-vindas aos pastores aí, eu já estou vendo que vocês estão chegando. Prontinho, comentário desativado. E eu vou convidando aqui o apóstolo Coraiola. Tá aqui, pronto. Fala, meu querido. Shalom, tudo bom? Melhor agora. Deus Como que você abençoe. está? Tudo na bênção? Estou bem demais. Tô feliz demais de tê-lo aqui conosco. Estou acompanhando suas lives aí já há alguns dias, sobre escatologia apostólica, que está sendo tremendo. Tenho compartilhado com o povo para assistir também. Na segunda-feira nós vamos, inclusive, ter uma live com o Henrique Schmidt para falar um pouquinho já diretamente de Mateus 24, quebrar alguns paradigmas. Mas hoje, apóstolo, nós vamos falar de atos proféticos, né? Que é uma área que o irmão domina bastante aí há muito tempo, tem experiência nessa área, um dos pioneiros nessa revelação no Brasil. Mas antes disso, fique à vontade aí para se apresentar, dar uma palavra para o povo. Shalom, shalom a todos. Eu sou o Coraiola e estamos aí. Eu aceitei Jesus em Guaíra, no Paraná. E daí, 2 anos depois, me mudei para Palmas e participei de um ato profético que realmente marcou a minha vida, que foi a conquista da cidade. E o primeiro ato profético que Deus me pediu foi para caminhar 7 anos seguidos a pé e descalço pela cidade, e que aquela cidade se tornaria uma grande metrópole do Evangelho. E realmente, na época, nós tínhamos 50 igrejas, hoje somos mais de 800, e a população, mais de 55% hoje é evangélica. E muita coisa na cidade mudou, a cultura mudou, é uma cidade totalmente diferente. Eu tenho o privilégio de ter participado de um laboratório espiritual. Deus mandava fazer, eu fazia e via o resultado. Então, você veja, nós estamos aí há 20 e poucos anos, né, fazendo atos proféticos e vendo o resultado disso. E hoje, Ricardo, eu quero falar de atos proféticos
trazendo um outro lado do ato profético. Porque o ato profético ele não pode ser mistificado. Na verdade, Deus não precisa do ato profético para fazer alguma coisa. O que Deus nos leva a fazer o ato profético é porque o homem é ele que traz à existência o que não existe. Então, com o ato profético, é que nem a profecia. Por exemplo, por que Deus entrega uma profecia? Se a coisa vai acontecer, por que Deus entrega a profecia? Por que Deus entrega um sonho? É simples. É porque quando você recebe a profecia ou tem o sonho profético, a tua mente começa a abrir a possibilidade. Isto é, através da profecia e através do sonho, começa uma restauração da mente. Estruturas mentais que te limitavam a imaginar que poderia acontecer, caem por terra, porque agora ou uma autoridade espiritual te alertou através da profecia, ou você teve um sonho e esse sonho te impactou. Então começa um processo na mente. Então começa as possibilidades acontecerem. Você começa a crer. Então, o que é o ato profético? A primeira coisa no ato profético é você ouvir. Ouvir a quem? A Deus. Atos proféticos nós não fazemos porque nós queremos. Atos proféticos devem ser feitos de acordo com uma ordenança do Senhor. E a partir da hora que eu faço o ato profético, eu abro na minha mente, isto é, a região onde a fé é desenvolvida e aonde eu trago à existência as coisas, porque é o que diz em Romanos, capítulo 2, capítulo 12, verso 2, renovai a vossa mente, sabendo qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Cada uma dessas renovações está ligada à confiança que está lá no Salmo 118, verso 8. O Salmo 118, verso 8 diz o que? Confia no Senhor, não confia no homem. Não está falando de um terceiro homem, de outro homem, está falando de você. Então, a hora que você obedece a Deus em um ato profético, você passou a confiar nele. Imagina só, eu estou em cima do monte e Deus me fala, conquista essa cidade 7 anos seguidos, andando a pé e descalço, rua por rua. Primeira coisa, Deus falou comigo? Primeira dúvida. Será que não é da minha mente? Então, quer dizer, a coisa começa a acontecer na mente daquele que vai fazer o ato profético. E nada é do que o problema da fé. Se a pessoa não tiver fé, ela pode ouvir um profeta, ela pode ter um sonho, ela pode ouvir a Deus e nada vai acontecer. Não é que não tenha fé. O grande problema está na confiança em Deus. Se ele não confia em Deus. Porque fé todo mundo tem. Deixa eu Pode pegar, falar, Ricardo. porque assim, o senhor é muito avançado nessa área. Eu também já tenho bastante experiência, não chego aos pés das suas, mas já tenho bastante experiência de ato profético. Mas tem um grupo que tem nos acompanhado aí, de pastores, até mesmo de apóstolos, que ainda estão amadurecendo nesse assunto. Então, deixa eu esmiuçar um pouquinho essa definição. O apóstolo Coraiola, então, nos diz que o ato profético ele é uma revelação dada por Deus. Isso é importante dizer porque nós vemos por aí muitos pastores, muitos apóstolos, líderes, que criam atos proféticos, criam, na verdade, eles criam moveres místicos
que não tem nada a ver com uma orientação do Espírito Santo e chamam de atos proféticos. Eu lembro que uma vez eu fui pregar numa igreja e o pastor falou assim, olha, me dá aqui que eu vou criar um ato profético aqui para a gente começar a fazer rapidinho. Eu falei, peraí, meu irmão, como é que você vai criar um ato profético? O Espírito Santo não te falou nada. Então, o ato profético, ele vem de Deus, por isso que é ato profético. Senão seria ato patético, né? O ato patético vem do Agora, homem. Ricardo, o grande problema do homem de Deus, da mulher de Deus, que não ouve de Deus, é que ele vai pagar um preço muito caro. Porque toda vez que você está obedecendo Deus, você está cumprindo uma ordem. Quem é responsável? Quem te deu a ordem. Toda vez que você toma a iniciativa, quem é responsável? Você. Então, se você é o responsável, toda a carga de pressão, de batalha, de luta, de prova vem em cima de você. Agora, quando você está obedecendo a Deus, Deus é que segura tudo. Então, você não passa por aquela luta que muitos dizem, porque eu tive uma retaliação. Retaliação, gente, entendo definitivamente uma coisa. Retaliação é só quando você tem brecha. Porque senão eu estava todo retalhado. Fazem mais de 20 anos fazendo atos proféticos a nível nacional, a nível de cidade, a nível de estado e internacional também. Eu estava todo arrebentado. As minhas finanças acabadas, minha família destruída, meus bens detonados, enfim. Isso não é verdade, isso não é retaliação. A verdade é o seguinte, quando você obedece a Deus, não existe espaço para retaliação. O que pode haver é um confronto. E eu gosto de uma definição do Koch, que ele define muito bem, ele diz o seguinte, o que nós temos quando estamos em uma batalha? Um impacto. É que nem quando um jogador chuta a bola. A bola vai muito longe e ele não sente nada no pé, ele sente a pressão da força que ele fez para chutar a bola. Nada mais do que isso. Então, há uma diferença sobre o impacto espiritual e que não é uma consequência, são sintomas que você vê que realmente desempenhou alguma coisa, e o que é retaliação. A retaliação é porque a pessoa tem brecha. E o grande problema, apóstolo Ricardo, é que as pessoas fazem o que Deus não mandou fazer. Então, daí vão colher consequências terríveis. Nunca faça o que Deus não mandou fazer. Agora, quando Deus manda, existem alguns referenciais que vão te mostrar se é Deus ou não é. Uma das coisas mais importantes que desses 20 anos eu posso falar para vocês é a parte financeira. Quando Deus dá a missão, ele dá a provisão. Eu vejo muitos homens e mulheres de Deus sofrendo terrivelmente na parte financeira, mas por quê? Se Deus mandou, Deus manda a provisão. Se Deus não mandou, a primeira coisa que vai ter consequência é o quê? A parte financeira. Quer que eu te dê um exemplo bíblico? Por exemplo, Jonas. Jonas, para ir para Nínive, eu sempre dou esse exemplo. Para ir para Nínive, ele só tinha que obedecer. Ele resolveu fazer o quê? Ele ia fazer um ato profético. Certo? Ele resolveu o quê? Não vou para Nínive, vou para Tarsis. O primeiro ato que ele teve que fazer para Tarsis foi o quê? Pagar a passagem. Então, eu sempre falo uma coisa. Quando Deus fala, faça um check-out. Qual é o primeiro check-out? Quem está pagando a passagem? Muito bem. Se Deus mandou, ele paga a passagem. Tanto é que Jonas, quando ele descobriu o seu pecado e foi obedecer a Deus, ele foi de graça, foi na barriga do peixe, não pagou nada
e chegou em Nínive e acabou. Então, esse é um sinal muito forte que alguém que já há 20 anos faz muitos atos proféticos pode te falar. Quando a coisa seca, já é um sinal para te dizer, cuidado, você está em território perigoso. Amém, apóstolo, amém. Assim, existe muita igreja que tem a ideia de que ato profético não existe. E, assim, quando eu dou meus treinamentos de ato profético, eu já começo quebrando essa ideia, dizendo que ato profético é uma coisa tão comum na igreja que ninguém nunca parou para pensar, né? Nós fazemos a Santa Ceia, nós fazemos o batismo, ficamos de joelho para orar, entregamos dízimo e oferta. O que é o dízimo? Você bota o dinheiro numa caixinha e o céu se abre. Então, coisas naturais que fazemos, por que chama de ato profético? Porque são atitudes feitas pelos homens, orientadas por Deus, que têm o poder de mover o sobrenatural e mover o céu. Então é isso que foi falado aí pelo Senhor. Tem que ter uma participação humana e uma participação divina. Tem até um versículo que diz: crede no Senhor teu Deus e estareis seguros, e crede nos profetas e prosperareis, porque Deus gosta de trabalhar em harmonia com o homem, e também porque é necessário, porque há uma jurisdição na terra, né? Os céus são os céus do Senhor, a terra ele deu aos filhos dos homens, então é importante que os homens eles trabalhem em parceria com Deus. Quando o homem não trabalha em parceria com Deus, o ato profético ele deixa de existir e o diabo imita isso. Interessante que a gente vai olhar para as feitiçarias, as feitiçarias são repletas de ato profético. Talvez o nome não deveria ser esse, né? Eu falo aqui numa linguagem nossa, mas você vai ver na feitiçaria um ritual feito na encruzilhada, um derramamento de sangue. Sabe por que o diabo usa essa ferramenta? Exatamente na mente do ser humano trazer a existência. Tudo que funciona no mundo espiritual passa pela mente humana. Quem traz a existência é o homem. Então, a questão, o que a igreja trabalha muito pouco é a imaginação. Foi uma das coisas que nós perdemos quando veio do Oriente o Evangelho, nós perdemos o quê? A meditação. Na Reforma, nós perdemos algo que foi o confessionário, porque era do catolicismo, os crentes não quiseram saber de confessionário. E foi uma perca, porque hoje as pessoas têm dificuldade de confessar os seus pecados. Mas uma coisa muito importante que foi perdido foi a meditação. Por quê? Porque primeiro você traz a existência na mente. Aprendam uma coisa: nada se torna real, palpável, se não nasceu primeiro na mente de um ser humano. E por que isso? Porque Deus estipulou isso. Ele disse que a terra pertencia aos homens. E tudo que fosse feito na terra seria através do homem. Então, quando nós vamos fazer um ato profético, nós estamos exercitando nada mais, nada menos do que o quê? A imaginação. Eu, quando faço o Seminário dos Anjos ou na Escola do Sobrenatural, uma das ministrações que eu ministro é sobre imaginação. Por quê? Porque se você não crê, isto é, não passar pela tua imaginação, nada vai acontecer. Então, por exemplo, por que eu precisava andar 7 anos a pé descalço? Eu não vejo necessidade na realidade. Mas espiritualmente eu estava trazendo o quê? Estava trazendo a existência, que aquela cidade seria tomada pelo Evangelho, que aquelas casas que eu estava profetizando seriam tomadas pelo Evangelho. E quem duvidar é só ir ver, né? Uma cidade com 55% de evangélicos, uma cidade que acabou com o carnaval, e no lugar do carnaval pôs 4 dias de adoração. Então, Ricardo, eu não sou um cara que eu discuto muito essas coisas, porque em direito tem um ditado que a gente aprende já na faculdade: contra fatos não há argumento.
eu tenho testemunho para mostrar sobre ato profético. Um dia eu estava na minha casa e o profeta Amaro, eu conheço o Amaro há mais de 20 anos. Eu não sei se conhece o profeta Amaro. Conhece? Ainda não. E o profeta Amaro é um dos profetas do Brasil que eu fico assim, todas as vezes que eu vejo ele profetizando, é um cara preciso demais. Ele, na verdade, eu acredito, ele nem profetiza, ele tem palavra de conhecimento. E ele chegou para mim e disse assim: Coraiola, Deus quer que você faça um ato profético nas Antilhas Holandesas. Eu digo, meu Deus, aonde ficam as Antilhas Holandesas? Nunca tinha ouvido falar. Ele disse, vá no mapa e procure. Daí que eu fui ver que as Antilhas Holandesas são as ilhas da Holanda que fazem parte do Caribe e a capital delas é Curaçao. Ele disse, na capital, você vai procurar um lugar onde o mar entra na terra e ali você vai jogar no mar pedras preciosas, ouro, e vai tocar o chofar. Resultado, fui fazer um orçamento de quanto custava chegar em Curaçao. Ricardo, eu digo, meu Deus do céu, era uma nota. Resultado, Deus me mandou tudo, cheguei em Curaçao. Onde é esse lugar? Porque não sabia onde era. Peguei um carro, fui numa praia. Se o mar entra na terra, deve ser numa praia. Fui na primeira, nada. Fui na segunda, nada. Daí eu entrei numa floresta, uma área de reserva. E Deus fala muito profeticamente comigo através da chuva. O meu ministério é muito marcado quando eu chego num lugar, quando eu prego alguma coisa assim forte para aquele local. Deus mandou uma chuva para confirmar. E quando eu estou no meio daquela reserva, começa a pingar bem devagar no para-brisa do carro, começa a chover. E não era época de chuva na região. Eu disse para Marili, né, minha esposa, que estava comigo, eu disse, Marili, é aqui. Ela disse, mas como é aqui no meio do mato? Eu digo, não, Deus não se engana, é aqui. Encostei o carro, saí do carro, comecei a observar. Daqui a pouco eu vi um caminho. Sabe aqueles seixos rolado branco que usa muito em jardim? Um caminho feito de seixo. Mas assim, estava o quê? Uns 50 metros do carro. Eu disse, Marili, olha, ali tem um caminho, vamos ver. E nós começamos a caminhar naquele caminho de pedras brancas. Quando a gente foi indo assim, aquele caminho de pedra branca formou uma praça toda de pedra branca e na beira da praça era uma caverna onde o mar passava. O que eu fiz? Eu joguei ouro, eu joguei pedra preciosa, eu toquei o chofar, eu digo, podemos ir embora. A minha esposa disse, mas só isso? Eu digo, só. Deus só mandou fazer isso. Quer dizer, agora é a hora de não inventar. Agora é a hora de não ser religioso. O grande problema é que as pessoas recebem as ordens de Deus e querem Hollywood, transformar em um filme de Hollywood. Tem que ser pirotécnico. Não, as coisas de Deus são simples, faça o que Deus mandou e não faça mais do que Deus mandou e acabou. Mas já acabou? Eu digo, já acabou. Ela disse ainda para mim assim, eu não gosto muito de fazer essas coisas com você, porque você é muito rápido, a gente nem vê. Eu digo, não, quando as coisas de Deus têm que acontecer, você não precisa fazer muita coisa. E acabou. Mas eu sempre tive uma dúvida. Eu digo, meu Deus, o que eu vim fazer em Curaçao, gastar uma fortuna dessa em um ato profético? O que eu vim fazer aqui? E um dia eu vou para a Holanda. Quando eu estou passeando nos canais de Amsterdã,
eu perguntei para o Senhor assim, Senhor, por que Sodoma e Gomorra foi destruído e Amsterdã está de pé? Ele disse, por isso que eu te mandei em Curaçao. Aquele ato profético, você lembra o que o profeta falou? Que você ia suscitar, trazer à existência pedras preciosas que eu usaria para o evangelho. Aquele ato profético é que eu vou trazer pessoas de Curaçao para a Holanda para começar um avivamento nesta nação. Então, o ato profético, às vezes, ele não tem nexo para a gente. Mas para Deus, é como Deus faz para trazer à existência alguma coisa na Terra, usando um homem, usando uma mulher, e coisas simples, sem muita dificuldade. Legal, legal. Agora, deixa eu entrar aqui numa questão, não da retaliação espiritual, mas eu vou contar uma experiência para dizer que nós temos que ter sabedoria e prudência na hora de fazer algumas coisas que Deus manda. Eu já fiz muitos atos proféticos no Distrito Federal, né? Uma vez nós fizemos na cidade do Paranoá, fizemos um ato profético ao redor de uma igreja católica que governava a cidade, e na semana seguinte, o padre que governava a cidade, ele era um ditador sobre a cidade, ele escreveu no jornal que ele decidiu largar a batina, se casar, e daquele dia em diante ninguém mais conseguiu ser padre naquela igreja, porque entrava um, saía, entrava outro, saía, e o evangelho tomou aquela pequena cidade lá chamada Paranoá. Uma certa vez, na entrada de Sobradinho, você conhece Sobradinho, né? Na Sim. entrada de Sobradinho tinha uma estátua de 3 metros de altura de pedra. O pessoal chamava aquela estátua de Baal, não sei porquê. Uma estátua feia, uma monstruosidade. E eu recebi a direção, passando de carro indo para pregar na Sara Nossa Terra, eu recebi a direção de parar, tocar o chofar diante daquela estátua. Só isso. Eu toquei o chofar na ida. Na volta, quando eu voltei, a estátua estava desfarelada no chão, caída no chão em pedaços. E aí eu tirei a foto, né? Fiquei maravilhado, claro, a gente fica animado com essas coisas, natural. Eu tirei a foto e coloquei no Facebook. Eu falei, tocamos o chofar na cidade tal, no horário tal, pela manhã, e 3 horas depois a estátua estava desmoronada, e estava lá a foto e eu feliz da vida. E aí, um magistrado, talvez da polícia, ou juiz, ou advogado, eu não lembro, escreveu no comentário do Facebook assim, você acabou de confessar por escrito um ato de vandalismo. E a polícia já está entrando em contato contigo. E aí eu entrei em pânico, naquela época, isso já tem mais de 15 anos, eu entrei em cativeiro, eu entrei em pânico, falei, meu Deus do céu, eu vou ser preso, eu confessei vandalismo, porque eu fiz um ato profético. E aí Deus ministrou, acabou que não aconteceu nada. Mas por que eu estou dando esse exemplo? Porque o ato profético, ele é um Ele é ato, real. O ato profético, ele é real. ele é real e ele precisa ser tratado cirurgicamente e com uma sabedoria, não é isso? Você acabou de me lembrar de uma história, de uma ação que um prostíbulo, um centro espírita entrou contra uma igreja. O centro espírita era no lado da igreja, a igreja começou a orar para o centro fechar, o centro espírita fechou e a mãe de santo do centro espírita entrou com uma ação contra a igreja, cobrando uma indenização. Daí chegaram na frente do juiz, a mãe de santo e o pastor. E daí a mãe de santo diz, não, o centro espírita fechou por causa da oração do pastor. O pastor disse, não foi por causa de mim. Daí o juiz pegou a palavra e disse, olha, é a primeira vez que eu vejo uma mãe de santo acreditando em uma oração de um pastor e um pastor não acreditando na sua própria oração. Então, quer dizer, se há uma coisa tremenda, poderosa,
é você saber que Deus te mandou fazer uma coisa e a coisa aconteceu. E se tiver consequência, tem consequências, mas se foi Deus, Deus te tira também das consequências. Agora, é claro que eu sou contra, por exemplo, tem uma estátua lá, alguém vai lá à noite e tira a estátua. Isso daí é um absurdo. Entendeu? Uma vez, em Palmas, tem um único lugar lá que tem uma estátua, e um dia à noite foram lá, depredaram a estátua, e ainda bem que eu estava nos Estados Unidos, porque senão iam me culpar. Porque quem faz atos proféticos, sempre as pessoas acham que é ele que está fazendo, né? Então, eu sou totalmente contra esse tipo de coisa. Porque Deus, ele não vai trazer confusão. Deus, ele não vai mandar você fazer coisas ilícitas. Deus não usa de ilicitude para chegar em alguma coisa. Ato profético é um ato de fé sem uma atitude contra as leis. Então não adianta, não, eu vou acabar com a idolatria de uma cidade, eu vou lá depredar um Cristo que tem na igreja, isso e aquilo. Isso não é correto. Deus jamais mandaria fazer isso daí. Jamais. Por quê? Deixa eu entregar. Porque você tem que respeitar, você tem que respeitar a religião dos outros. Porque eu já fui católico até os 31 anos de idade e eu fazia tudo que eu fazia com sinceridade, tendo certeza que eu estava agradando a Deus. E não é por força. Na verdade, o que nós precisamos é revelação. E na hora certa, Deus vai dar revelação para tudo. Então, nós temos que fazer uma grande distinção, o que é ato profético e o que é vandalismo. Vandalismo é crime, não é ato profético, Deus não está nesta coisa. O que é ato profético não traz confusão. Muito pelo contrário, Deus está te usando para ser ali um ponto de fé para que as coisas caiam. Porque a estátua, isso e aquilo, não é o problema. É o que está por trás disso daí. É a legalidade que aquilo está gerando no mundo espiritual. Então, o que diz a Bíblia? A nossa luta não é contra carne, contra sangue, mas é contra principados, governadores desse mundo tenebroso, potestades, forças do mal. Esta é a verdadeira luta que nós agimos também contra, fazendo atos proféticos, né? Pessoal que está assistindo, infelizmente eu não estou conseguindo ver o nome de quem está assistindo, mas veja bem, esse assunto é um assunto extremamente amplo. O ato profético é uma arma poderosíssima. E a intenção dessa live aqui com o apóstolo Coraiola é despertar no coração daquelas pessoas que desanimaram, pararam de se permitir se mover nessa unção, despertar novamente, a voltar a estudar sobre isso, voltar a orar sobre isso. Essa palavra do apóstolo sobre imaginação, você abre a tua mente, permite que o Espírito flua na sua mente sobre isso. E para quem nunca Agora ouviu falar... você sabe, Ricardo, a partir da hora que você tem a noção da imaginação, o nível de batalha teu é outro. Mas o que me ajudou demais no meu ministério foi o Ministério dos Anjos. Eu tenho a escola do sobrenatural, né? Já faz mais de 15 anos, mais de 500 pessoas passaram pela escola do sobrenatural, e quem está nos assistindo, se quiser fazer a escola, agora em julho nós vamos ter outra escola. E eu terminei uma escola e disse assim, mas Senhor, como que eu tenho uma escola do sobrenatural e eu não tenho como explicar sobre os anjos, sobre arrebatamento? Que escola do sobrenatural é essa? Porque a nossa escola, Ricardo, ela é muito prática. O próprio Luciano Subirá, que por muitas vezes já ministrou na escola,
ele diz, eu nunca, palavras dele nos seminários dele, eu nunca participei de uma escola tão prática como a Escola do Sobrenatural lá do Coraiola, em Palmas. Eu digo, Senhor, como que eu posso ter uma escola do sobrenatural se eu não sei nem ensinar para as pessoas como elas trabalham com os anjos? Em questão de poucos dias, eu sou levado de uma igreja que trabalhava com os anjos. E o Senhor manda entregar para mim esse ministério. E a partir de então, que o Ministério dos Anjos entrou no meu ministério, tudo ficou mais fácil. Tudo. O nível de sobrenatural, o nível de milagres, o nível de vitórias naquilo que eu comecei a fazer foi outro. É como se você saísse de um carro 1.0 e entrasse aí no Lamborghini, andando nas estradas da Alemanha, que você pode andar 200 e poucos, 300 por hora, entendeu? O crente sentado em um banco não sabe o que ele pode fazer, o que tem disponível para ele no mundo espiritual. Então, quero aproveitar que nós estamos nessa live, aproveitando a pandemia, eu lancei agora, Ricardo, um seminário online do Ministério dos Anjos. Então, estamos já com poucas vagas, porque eu só abri 20 vagas, porque a parte mais difícil é a administração pessoal com as pessoas, né? Não é a parte teórica, porque de teoria todo mundo conhece um pouco de anjo, mas é a parte prática, onde a pessoa vai conhecer os seus anjos, vai saber o nome dos seus anjos, vai falar com os anjos, vai trabalhar com os anjos. Essa é a mais trabalhosa, por isso que a turma é só para 20 pessoas. Então, quem quiser fazer esse seminário, as inscrições estão abertas, é só mandar um WhatsApp para mim, 63 981 11 8945. 63 981 11 8945. Nós já estamos quase encerrando as inscrições, que já estão preenchidas quase. Então, isso daí, Ricardo, depois que você começa a trabalhar com os anjos, porque a igreja ela perdeu essa capacidade do trabalho ministerial diaconal dos anjos. Os anjos foram postos ao lado da igreja para auxiliar no trabalho que a igreja tem. E nós deixamos de lado isso daí. Então, nós temos que resgatar. Era tão importante isso na igreja primitiva, que bate na porta e há uma pergunta assim, é Pedro batendo? Não, é o anjo de Pedro. Então, quer dizer, a intimidade que a igreja primitiva tinha com os anjos, e trabalhava com os anjos, e os anjos abriam as portas, faziam isso, faz até hoje, não mudou. O problema é que nós perdemos a capacidade espiritual de trabalhar com eles, e temos que resgatar. Então, quando se fala de atos proféticos, quem está com você nos atos proféticos? São os anjos. O Ministério de Anjos, o Ministério de Anjos e o Ministério de Atos Proféticos trabalham de mãos dadas. Isso é muito importante. Pessoal, não deixe de procurar, então, o apóstolo Coraiola para participar dessa turma. É um assunto relevante. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho. Agora, Ricardo, as batalhas espirituais hoje que eu faço... Só um instantinho, só para eu deixar uma informação aqui, porque todas as lives, nós estamos em uma semana apostólica e profética. No domingo tivemos uma live com o apóstolo Tiago Pitinini, na segunda com o apóstolo José Maurício, ontem tivemos com o apóstolo Léo, hoje o apóstolo Coraiola, e hoje à tarde, 5 da tarde, eu volto aqui sozinho. Amanhã nós teremos uma live às 5 da tarde com o apóstolo Gelson Becker e depois de amanhã com Joseir Garrido. Todas as lives eu estou entregando um presente para quem está assistindo. Então eu já entreguei curso online, eu já entreguei livro, toda live. E hoje eu vou estar entregando um e-book completo de atos proféticos com mínimos detalhes de ato profético no Antigo Testamento, definições, como funciona no Novo Testamento. É um material que eu já usei dando treinamento pelo Brasil.
alguns anos atrás. Então, se você quiser receber esse e-book, preste atenção como funciona. Só dessa maneira. Primeiro, o e-book é para quem assistiu a live em tempo real. Porque a live vai para o YouTube, vai ter gente depois pedindo, não vou dar. Só para quem está assistindo aqui agora, nesse dia, em tempo real. Aqui na minha descrição, na bio aqui do Instagram, vai ter o meu WhatsApp. É só você clicar no link do site lá que vai aparecer o WhatsApp. Você vai me chamar no WhatsApp, vai mandar um print dessa tela, que dá um print aí em algum momento, e vai dizer assim, quero o e-book de atos proféticos porque eu participei da live. Todo mundo que mandar esse print, tá, vai receber esse presente. Lembrando que é para quem assistiu a live, praticamente a live toda, não adianta entrar e sair. Tem que assistir a live para receber esse privilégio e avisar no WhatsApp mandando um print. Não adianta mandar em DM pelo Instagram que eu não vou responder. Tem que ser no WhatsApp. No WhatsApp está lá em cima na descrição. Tá bom? Ainda temos aqui uns 19 Ricardo, minutos. Aproveitar o apóstolo Coraiola aí. Ricardo, eu só quero tirar uma dúvida, porque aqui pelo Facebook uma pessoa perguntou assim, mas nós podemos falar com os anjos? A Bíblia nos proíbe, a Bíblia não nos proíbe. Abraão falou com os anjos, Daniel falou com os anjos, Jesus falou com os anjos, apóstolos falaram com os anjos, e nós podemos falar com os anjos. Não existe proibição nenhuma disso. O que existe é muita religiosidade. Então, nós temos que ser livres e nos mover espiritualmente de todas as formas que Deus nos permitiu verdadeiramente nos movermos, né? Então, Ricardo, os atos proféticos, eles são mas tão importantes, que eles trazem uma consequência, assim, enorme. Quem quiser assistir o documentário, que eu conto com detalhes sobre a cidade de Palmas, né, tudo que fizemos na cidade de Palmas, no YouTube, no meu canal, tem lá Palmas para Jesus, né? E você vai poder, em alguns minutos, ver o que aconteceu, o que a cidade é hoje, né? E o que realmente aconteceu. Ali tem testemunho de procurador-geral de justiça, da prefeita, de vários pastores, que contam o que era a cidade antes dos atos proféticos e o que foi a cidade depois da batalha espiritual, que é os atos proféticos, né? Agora, nesse seminário de anjos, que eu falo sobre imaginação, na Escola Sobrenatural também, isso daí deveria ser resgatado pela igreja. Sabe por quê? Nós roubamos e fomos roubados na nossa infância a imaginação. Você vê uma criança falando com um anjo e você pensa que ela está brincando. Você vê uma criança falando em línguas e você pensa que ela está brincando. Verdade. E nós nascemos capacitados em todos os dons espirituais para agir desde que nascemos. Você veja só, Ricardo, as pessoas vão em um centro espírita, em um pai de santo, para ser curado. E são curados. Eu não nego que são curados. Agora eu pergunto para você, que dom aquele homem está usando? O diabo não tem dom para dar. A Bíblia diz que os dons são dados por Deus. Então ele está usando um dom dado por Deus, mas operado por forças das trevas. Como ele não conhece a luz, como ele não conhece Jesus, então quem opera o dom que está nele? As trevas. A partir da hora que ele nascer de novo e a luz estiver nele, quem opera os dons? Os anjos. Apóstolo, isso aí eu falo lá em Moisés, quando Moisés ele entra lá no palácio de Faraó, ele encontra Janes e Jambres operando poder sobrenatural com o cajado, cada um, né, o feiticeiro Janes e o feiticeiro Jambres, e Deus manda Moisés ir lá com o cajado também
e a Bíblia diz que o cajado de Moisés engole o cajado dos feiticeiros de Faraó. Isso Exato. fala, isso fala do resgate da autoridade espiritual de ato profético. Porque enquanto Moisés não havia se levantado, o faraó estava com a feitiçaria em alto nível funcionando. Agora, quando Moisés entra ali com o cajadinho simples dele e resgata a unção, ele diz, olha, esse poder é nosso, esse poder é da igreja. Quando Moisés vai embora, os feiticeiros ficam desprovidos do poder, porque o cajado é engolido. Então, nosso papel nesses dias de hoje é fazer isso, é falar assim, ô Satanás, quem tinha que estar mexendo com esse sobrenatural aí somos nós. Você está mexendo porque Não, nós... mas a igreja está acomodada, sentada no banco, Uhum. ouvindo uma palavra, porque tem preguiça de ler a Bíblia, não ora, não a jejua, não entra no sobrenatural e achou que o evangelho se resume em ir no culto. Esse que é o problema da igreja. E alguns estão esperando Jesus voltar para se aposentar logo e ir embora, porque a igreja vai ser levada embora. Então, esse que é o problema da igreja. Você deu um exemplo para aqueles que não concordam com o ato profético. Depois eu vou dar um exemplo bíblico, Deus agindo no ato profético. Moisés diz assim, Senhor, eu não tenho capacidade para fazer isso, eu sou meu gago e tal. O que Deus fala? Põe a tua mão dentro da roupa. Tira. Estava fazendo o quê? Atos proféticos com Moisés para liberar a mente de Moisés. Uhum. Daí joga o teu cajado agora no chão. Se transforma em uma serpente. Agora pega. Moisés ficou com medo. Pega Moisés. Ele pega pelo rabo, se transforma em cajado. O que Deus estava fazendo? Atos proféticos. Fantástico. E quer saber qual é a consequência desse ato? Está lá em Pi-Hairod, quando o Moisés está com o povo cercado pelo exército egípcio, o Mar Vermelho na frente. Deus chega para Moisés e diz, para de orar, Moisés, para de orar. Levanta o teu cajado e decreta para as águas se abrirem. Por que levanta o teu cajado? Por um único motivo. Porque aquele cajado era o referencial de passado de sobrenatural na vida de Moisés. Toda vez que ele olhava para o cajado, vinha na mente dele toda a operação de milagres, de sobrenatural que Deus agiu na vida de Moisés. Por isso que agora ele tinha a força, ele tinha a fé, ele tinha a consistência de fazer uma declaração profética e as águas se abriram. Então é isso que nós temos que ver. Deus o tempo todo está mexendo na nossa mente. A nossa mente é o grande entrave de todo o mover de Deus na vida de um homem. Pastor, ele levanta o cajado, é o passado dele. Quando o apóstolo Paulo ele fala transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, a teologia cansa de repetir esse versículo e não traz essa clareza que a renovação do nosso entendimento não tem a ver com você mudar seus paradigmas teológicos para outros paradigmas teológicos, né? Ricardo, você sabe que eu já passei de 60 anos, né? E eu tenho prestado atenção nesses homens mais velhos. E uma coisa que acontece na vida é o seguinte. Por exemplo, o Peter Wagner. Ele veio para uma conferência no Brasil há poucos anos atrás. Depois da conferência, ele chegou para o que convidou e disse, não me convida mais para a conferência. Se você montar uma escola, eu venho para a escola. Mas para a conferência, eu não venho mais, porque eu não tenho mais tempo para perder. Então, nós temos que entender isso. Ricardo, ultimamente, as pessoas que querem discutir, que querem achar, que tal, eu nem perco tempo, sabe? Porque eu não tenho mais tempo para perder. Se ela não quer
aceitar, não quer acreditar, não fica com a teoria dela. Agora, aqueles que querem aprender, esses eu quero do meu lado, porque eu quero multiplicar aquilo que Deus me entregou nesses últimos 30 anos, que eu sei que foram pagos um preço altíssimo por mim, pela minha família, pela minha igreja, pela minha rede apostólica, por todo mundo que trabalha comigo. Foi pago um alto preço para a gente chegar onde chegou, para saber o que a gente sabe, entendeu? Então, eu tomei uma postura, a pessoa quer discutir, que ela vai discutir com outra pessoa que tem tempo para perder. Eu não perco mais tempo em discussão. Eu hoje quero ensinar pessoas que querem andar no sobrenatural. E atos proféticos fazem parte do sobrenatural de Deus. Ah, mas eu não concordo. Tá bom. Não tem problema. Para mim não tem problema, sabe por quê? A minha vida inteira foi movida por atos proféticos. Por exemplo, por que eu entrego primícia? É um ato profético. Uhum. O que diz a palavra? Você entregando a primícia, você santifica o todo. É um ato profético. É simples. Apóstolo, quais são as dicas que você dá para quem tem dúvidas se está recebendo um ato profético ou se é alguma coisa da mente ou do coração? Primeira coisa, vou ter que te apresentar aqui, ó. Eu fiz um manual para a pessoa ter intimidade com Deus. Se ela está em dúvida, está faltando o quê? Intimidade. Eu lancei esse livro aqui, levei 20 anos escrevendo esse livro. A Lei dos Dois Altares. Boa. Ela fala do quê? Daqueles que querem entrar na intimidade com Deus e viver sobrenaturalmente. Então, se você que está nos assistindo quiser ter acesso a esse livro, A Lei dos Dois Altares, você manda um oi no WhatsApp, eu quero a Lei dos Dois Altares, te mando o link e te mando pelo correio. O WhatsApp é o 63 981 11 8945. 63 981 11 8945. O que eu fiz aqui neste livro? Neste livro você vai ver como que a gente ressuscita uma pessoa, como a gente cura câncer, como que as pessoas entram no sobrenatural, como que você pode ser arrebatado, mas tudo isso depende do quê? Intimidade. As pessoas querem ir num culto de domingo e querem ter esse nível de experiência. Verdade. Pelo amor de Deus. A palavra de Deus, ela diz que nós precisamos do conhecimento da glória de Deus. Isto é, nós vamos nos mover como as águas formam os mares para ter o conhecimento da glória de Deus. É uma coisa grandiosa. Já imaginou, Ricardo? Você altera células, você altera átomos, você altera moléculas. Tudo pela glória de Deus. Para você chegar em um ponto desse, é só na intimidade. Olha o que Deus falou com Moisés. Você quer me ver? Entra ali naquela rocha. Pôs a mão. O que aconteceu quando Deus põe a mão? Moisés, ele foi... É que nem você pôr alguma coisa no chumbo do ferro quente. Fica o quê? Marcado. Um só. Não, fica um só. Cela. Enquanto não acontece isso, de você ser um só com Jesus, não tem como você ter esse nível de revelação, esse nível de sobrenatural e fazer milagres e sobrenaturais e etc. Então, é fundamental. Se a pessoa ainda está em dúvida, Ricardo,
é porque está faltando uma coisa: intimidade. E intimidade só se busca de uma maneira: a sós com Deus, com muito tempo na presença de Deus. E a dúvida acaba. Sabe por quê? Quando você tem intimidade, você já não tem mais dúvida que Deus falou. Tá claro? Ficou claro. Agora, gente, presta atenção. Faltam 5 minutos para terminar nossa live, talvez 4. E eu ainda quero ouvir o apóstolo Coraiola falar mais. Agora, entendam uma coisa. Nós estamos passando por uma revolução apostólica e profética. Por que eu estou dizendo isso? Muitos de vocês estão ouvindo coisas que vocês nunca ouviram na vida. E vocês talvez estejam se questionando: poxa, por que eu nunca ouvi isso na minha igreja? É porque o apostólico e o profético, nós temos explicado isso aqui nas lives. Então, olha aqui no feed nosso do meu Instagram, você vai ver os horários das lives. Nós temos explicado que a religiosidade colocou o apostólico e o profético para fora, para o lado de fora do religioso. Então, o que acontece? Você fala: meu Deus, eu tenho 40 anos de crente, 50 anos de crente, nunca ouvi falar dessas coisas, falar com anjo, ministério de anjo, ato profético, mover apostólico, ativação profética. É porque está disponível, mas não chegou ao seu alcance. Então, aproveite essas oportunidades aí. O apóstolo Coraiola falou do livro dele: compra o livro, se matricula na Escola do Sobrenatural. Se você quiser o e-book que eu vou dar de presente para quem está assistindo Faz o essa live. Seminário dos Anjos, que por exemplo, o Seminário dos Anjos, a experiência que a pessoa sai do seminário é algo que eu tenha conhecimento no Brasil inteiro. Poucas pessoas ensinam isso, pouquíssimas pessoas. Então, é uma experiência sobrenatural que nunca mais a pessoa vai ser a mesma depois que ela ter essa experiência com os anjos, né? Depois, apóstolo, nós Porque podemos. ela vê na Bíblia assim: Abraão falou com os anjos, Daniel falou, e esse falou, e eu também, porque eu sou Daniel, o Jeremias, o Isaías, o Eli, desta geração. Só mudou o nome, mas eu sou eles hoje. Gente, escutem isso. Eu vou ver com o apóstolo Coraiola. Claro que o tempo dele não é fácil de encontrar a agenda, mas eu vou ver se a gente marca depois uma live só sobre o Ministério de Anjos. Vocês vão ficar, até quem é careca vai ficar arrepiado, viu, pastor Beto, que está me assistindo aí. Agora, só para você ter uma ideia, a Bíblia diz assim: sejam hospitaleiros, porque muitos receberam anjo no dia a dia da sua casa e não sabiam. Às vezes o anjo materializa, ele fala com você como se fosse o motorista do ônibus, e você não tem ideia. Então, isso aí a gente vai ver se marca uma live. Uma pessoa, Ricardo, uma pessoa de 30 anos, ela já teve pelo menos 5 experiências angelicais de anjos materializados, no mínimo 5 vezes. Vocês com estão vendo 30 aí? anos. Então, esse rema, vou ver se eu marco essa live com o apóstolo. Lembrando rapidinho, antes que acabe, que já falta 1 minuto e meio, quem quiser o e-book de Atos Proféticos, tira um print dessa tela e me chama no WhatsApp. Meu WhatsApp está na descrição. É só clicar no link que está na descrição do meu Instagram, Ministério Ricardo Ribeiro. Eu também vou dar orientação para vocês nas próximas lives de como vocês comprarem os livros do apóstolo Coraiola e de como se matricular na escola de anjos, essa escola online que ele está fazendo. Eu faço questão que vocês participem, tá? Falta 1 minuto agora. Eu quero agradecer, apóstolo, pelo seu tempo. Para mim é uma honra de imenso valor. Não tenho como explicar isso aqui nesse minuto que falta, mas meus discípulos aqui que estão me assistindo sabem como eu sou privilegiado nessa oportunidade, tá bom? E quem sabe Deus nos permite fazer depois uma live sobre anjos e dar algumas sacadas para esse povo. Né? Temos 30 segundos, se o senhor quiser falar alguma coisa aí, fica à vontade. Quero agradecer a oportunidade, tá bom? E hoje, às 15 horas, eu vou estar com o apóstolo Aloysio também num bate-papo tremendo. Então, vocês podem assistir às 15 horas hoje. Amém. Então é isso aí, gente.
15 horas, apóstolo Coraiola com o apóstolo Aloysio. 17 horas eu volto aqui para falar mais um pouco para vocês. E vamos, que é um tempo de renovação apostólica e profética no Brasil. Deus abençoe, gente. Obrigado, apóstolo. Shalom, shalom. Coraçãozinho para você aí.